como é que funciona um circuito Buster de um DC-DC converter, né? De um Buster converter, né? Que seria um circuito que vai fazer a elevação da tensão elétrica. Entenda uma coisa. Já vou falar novamente. Quem não anotou, anote agora. O circuito Buster, ele vai estar elevando a tensão. Ok? Ele vai estar elevando alguma coisa. Ele não vai dar só apenas uma queda de tensão. A gente vai ver depois sobre os LDOs, sobre os circuitos Buck, qual é o comportamento desses circuitos, né, para um determinado fim, um determinado trabalho, ok? Mas aqui a gente está falando do Buster. Então, aqui no circuito Buster, a gente tem que pegar o circuito desde cá, ó, desde aqui. Ó. Tem gente que acha que o circuito Buster é daqui para frente, né? Mas não, o circuito Buster ele já começa daqui. Ó. Já daqui, ó, desse fusível aqui, né? Vou chamar de um fusível, digamos assim, um filtro, certo? Que está aqui como um fusível. Um pequeno filamento que, se houver aqui uma sobrecarga, ele simplesmente vai cortar essa alimentação para o setor de driver, certo? Toda a parte da placa vai estar energizada com a VPH-PWR. VPH-PWR vai sair do nosso IF, certo? Vai sair do nosso IF-PMI, que é uma tensão primária, e vai alimentar o driver. Ou seja, antes de pressionar power, vai ter tensão de 4 volts aqui, certo? Ou seja lá, 3.7, 3.9, 4.2, enfim, vai ser a tensão que tiver na bateria. A tensão que tiver na bateria vai chegar ao meu circuito Buster. Certo? E aí, o que acontece aqui? A gente tem componentes, ó, todo componente aqui, ó, que está nesse setor, faz parte dele. Então, por mais que esses componentes aqui, ó, o C5010, né, que é um capacitor de 10 microfarad, esse outro capacitor é um capacitor NC, não conectado, então ele não vai estar na placa. Mas aqui a gente tem um indutor, a gente tem um diodo, a gente tem aqui, né, um filtro aqui, certo? Eu vou explicar para vocês o porquê desse filtro. A gente tem aqui capacitores também, tem um capacitores aqui de picofarad, que ele não está na placa, certo? Porque seria um filtro. Mas a gente tem um outro capacitor aqui, que é muito importante nesse circuito, certo? E eu vejo muita gente tirando esse capacitor quando ele entra em curto e não colocando outro. Aí você vai queimar a bobina. O próximo componente que você vai queimar é a bobina, certo? Você vai danificar ela. Quando você tira esse capacitor daqui, não repõe, você vai causar problema no circuito, seja no circuito integrado, ou seja, no caso aí, no próprio indutor. Ok? Então, vou explicar para vocês aqui o funcionamento desse circuito agora. Aqui a gente tem uma tensão que vem da bateria, como eu já falei para vocês, né? Passa aqui pelo fusível de 0 ohms, não tem resistência nenhuma aqui. E essa tensão, ela vai carregar esse capacitor aqui, ó, o C5010, que é um capacitor de 10 microfarad, certo? Então, essa tensão, ela vem aqui e carrega esse capacitor, que também é importante nesse circuito, porque ele mantém essa tensão estabilizada. E você vai entender o porquê depois. Vamos lá. Aí aqui eu tenho um indutor, componente esse, que é o elemento, o fator principal desse circuito, certo? Tanto ele quanto o circuito integrado seria os componentes-chave desse setor, porque é a partir daqui do indutor, junto com o driver, né, o comutador, ou o CI, DC-DC, que vai fazer o trabalho para amplificar a corrente elétrica, a tensão elétrica, pelo amor de Deus, tensão elétrica. Corrente aqui vai ser uma corrente baixinha, certo? Porque o intuito aqui é levar a tensão e não a corrente elétrica. Já no circuito Buck, o intuito é levar a corrente, não a tensão. A gente vai explicar também ainda nessa live sobre esse tema.
Então, pessoal, o que que acontece aqui? Acontece que a tensão, ela vai chegar aqui, VPH-PWR, carrega o capacitor, ela vai entrar aqui, ó, nesse circuito, e ela também vai aqui, ó, né, passar por aqui. Aonde tiver caminho para ela entrar, ela vai estar circulando, certo? Então, colocou 4 volts na bateria, né? Tensão da bateria aqui. Se você vir aqui no conector, aqui no conectorzinho, no pino que é referente a... Aqui, ó, no conector, se você vir aqui no pino 15, mesmo sem a tela, deve ter aqui 4 volts. Esse teste que eu faço, por exemplo, quando eu pego um aparelho que está com falha de iluminação, a primeira coisa que eu faço é analisar se eu tenho 4 volts aí. Porque eu posso ter uma tensão zero, certo? E essa tensão zero, ela pode estar associada a uma linha em curto-circuito. Quando eu tenho um curto-circuito, a tensão tende a cair a zero. Ou eu posso ter uma linha aberta. Aí, com condução reversa, a gente faz a verificação. Se for uma falha aonde eu tenho uma linha aberta, né? O meu multímetro vai dar um valor bem alto em condução reversa, ou OL, então eu vou procurar por componentes que estão em série. Quando eu tenho um valor muito baixo, digamos que essa linha tem que dar 500 milivolts, está dando aí em torno de 10 milivolts ou zero, então eu sei que toda tensão elétrica está sendo consumida, logo eu tenho um componente em curto, eu procuro por componentes que estão ligados em paralelo, certo? Linha aberta, componentes em série, linha em curto, componentes em paralelo. Show de bola? Agora vamos lá, vamos seguindo aqui. Então a gente já sabe que a tensão deve chegar até aqui, porque ela vai fazer o seu círculo, certo? Ela vai estar, mesmo ela 4 volts lá, aparelho desligado, ele vai estar circulando aqui nessa tensão da bateria, né? Vai estar presente aqui nesse local. E não temos corrente elétrica, porque não temos nenhum tipo de componente consumindo essa corrente, ok? Se a gente pegar, por exemplo, não temos consumo em miliampere, mas se você pegar uma fonte de 6 dígitos, por exemplo, você vai ver que em microampere você vai ter um pequeno consumo. Vamos lá. Voltando aqui, essa tensão que está vindo aqui, certo? Vamos supor que agora ela está presente no meu circuito. Beleza? Ela está presente. Pressiono o power. Pressionei o power, o que acontece com o meu CI driver? O meu CI driver, pessoal, ele vai começar a comutar. O que seria uma comutação? Ele vai começar a abrir e fechar, certo? Esse componente, ele é basicamente como se fosse um tipo de transistor, certo? E ele vai começar a fazer uma comutação aqui para abrir e fechar uma linha, certo? Que linha é essa, por exemplo? E por que ele abre e fecha, né? A gente fica perguntando por que abre e fecha. Por que abrindo e fechando? Será que vai gerar um atrito em algum componente e ali vai acontecer uma mágica e a tensão ela vai evoluir assim do nada? Não, vou explicar agora para você como é que funciona essa, digamos assim, essa elevação da tensão elétrica. Então vamos lá. Quando a gente tem aqui, pessoal, uma corrente passando por um indutor, o indutor ele gera, né, ele armazena energia em forma de campo eletromagnético, ok? Então ele se torna tipo como se fosse uma bateria no meio do circuito. Só que ela não está, até então, ela não está descarregando um campo eletromagnético ainda na malha. Ela não está convertendo essa tensão, certo? A tensão está passando por ela aqui, mas ela está com o campo, digamos, todo carregado, conforme a sua indutância, claro. E aí, ela não consegue descarregar, porque o circuito em si, né, ele não está ainda trabalhando para que haja uma descarga dessa bobina, desse indutor, ok?